Bem, amigos, bom dia, bom dia, bom dia. Tô passando aqui só para falar sobre alguns fatos. Inclusive hoje não é o dia da nossa live, mas vamos aqui. A notícia aqui da Carta Capital, falando sobre ministro do Supremo Tribunal Federal preparam para votar nos próximos dias a ação que discute as regras previstas no Marco Civil, sancionado em 2014. A movimentação acontece no meio da demora dos deputados em votar a PL das fake news, que cria um mecanismo de combate às desinformações nas plataformas digitais. Ou seja, os ministros do STF estão na omissão, na protelação e omissão e incompetência da Câmara Federal, desse presidente da Câmara Federal que está aí, incompetente, que está prevaricando, não cumpre com seu papel. Aí esse espaço em vago, ele é preenchido pelo STF. O STF, hoje ele legisla, ele é o legislativo, é o judiciário e também o executivo. Porque no governo passado, governo Bolsonaro, ele passou o tempo todo criando impasses, situações que não era de sua competência. Mas na física, todos os espaços, na lei da física, todo espaço em vácuo tem que ser preenchido. Então, agora, ou seja, o poder absoluto não precisa, no poder absoluto não precisa-se de uma Câmara Federal com mais de 563 deputados, se me falha a memória, porque hoje os ministros do STF, eles votam os processos, os projetos, eles legislam. Ou seja, o legislativo está lá no STF, por causa da omissão e incompetência desse presidente aí da Câmara Federal. O que abre caminho para a discussão agora é que a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Federal, irá decidir quando levará o tema à votação. Os magistrados discutiram acelerar a análise da ação, que aguardava a liberação do caso pelo relator. A possibilidade também foi comunicada ao presidente da Câmara, Arthur Lira, segundo os aliados. A ação apresentada pelo Facebook na mira do artigo 19 da legislação, que prevê a punição das plataformas apenas em caso de descumprimento de decisões judiciais para remoção de conteúdos ilícitos, de acordo com a Big Tech, permitirá a exclusão dos conteúdos sem análise judicial. Permitirá também que as empresas privadas passem a controlar a censura e censurar, restringir comunicação, ou seja, quem decidirá sobre a verdade será um pequeno grupo as pessoas que vão fazer uma avaliação, os senhores do oráculo da verdade absoluta, que decidirá o que vocês falando é verdade ou mentira. Ou seja, nós não teremos mais liberdade de expressão. E não esqueça não, você cristão, principalmente você protestante, você que gosta de falar a palavra de Deus, de pregar as suas verdades segundo as escrituras, não se esqueça não, isso aí vai te alcançar, tá? Principalmente você que fez o L, não esqueça não, isso aí faz parte desse grande processo da ditadura do STF e do projeto aí da censura absoluta, aí do poder absoluto, alinhado com a China, claro, né? Os Estados Unidos, quando alguém foge dos países dos países de terceiro mundo, eles fogem para onde? Para os Estados Unidos, países de primeiro mundo. Ninguém foge para a China. E deixar claro que essas aqui são apenas as minhas opiniões pessoais, asseguradas pelo artigo 5º da Constituição, 5ª Constituição brasileira, que ainda não foi revogado, mas estão com seus dias contados. E que passe a controlar e censurar a comunicação de milhares de pessoas e, olha só, em flagrante a contrariedade daquilo que estabelece a Constituição Federal, o Marco Civil da Internet. A Corte, contudo, ela tem sido provocada de forma recorrente para reconhecer a possibilidade de punição a empresas, pessoas que permitirem a circulação de postagens com teor alusivos aos golpistas. Ou seja, eu quero Lula fora, eu digo Lula fora, abaixo Lula, impeachment por Lula, isso é considerado golpe. Você não terá mais direito de criticar, nem aquele prefeito vagabundo, aquele narco-prefeito aí do interior que você votou nele, apoiado com dinheiro de traficante,
de caça-níqueis, apoiado com dinheiro de corrupção, do desvio, essas coisas todas que acontecem. Ou seja, os oráculos da verdade absoluta irá decidir o que você fala, se é verdade ou se é mentira. Não se esqueça também as questões alusivas aos golpistas, ou seja, quem querer um ladrão descondenado foi condenado por tribunal diverso, mas foi desqualificado da sua condenação, não se esqueça não, essas pessoas estarão aí punindo você, ou seja, Fernandinho Beiramar virá santo, e as pessoas que ergueram a bandeira, né, verde e amarelo, que foram para a manifestação na frente dos quartéis, se tornam bandidos. Aconteceu isso na Venezuela, viu? Nós iremos virar uma Brazuela em breve. O caso do STF, decidido pela constitucionalidade do dispositivo, questionado pela ação das plataformas que poderão ser responsabilizados por aqueles que eles acham que é falso. O que diz a lei das fake news? Você será amordaçado, não esqueça não. A proposta chegou a entrar em pauta na Câmara dos Deputados, porém tirado por deputados rabo preso, pessoas comprometidas, que se colocar em pauta, eles sabem que vão perder. A votação adiada por falta de acordo entre os parlamentares. Acordo você sabe sair. Eles estão protelando aí porque o governo federal vai chegar dinheiro naqueles que compraram o seu voto e está vendendo agora a sua dignidade. Não se esqueça não, tá? E, inclusive, isso é uma faca de dois gumes que estará no pescoço também dos deputados. Vocês, deputados, não terão direito à liberdade de expressão, sagrando a sagração do que aconteceu com Daniel Silveira, que vocês foram covardes. Vai acontecer o seguinte, vocês vão ser vítima do seu próprio veneno. Não se esqueça não, a não ser que você pegue o dinheiro liberado aí pelos que estão vendendo a dignidade da nação brasileira, que é o bem maior, que é a liberdade de expressão. Não se esqueça, fuja para um país onde você tem a liberdade, para não gastar o dinheiro daquilo que você fez, se lucrou em cima dos míseros cidadãos brasileiros e das pessoas que fizeram ele. O principal ponto de divergência, a punição contra a plataforma, alusiva a crime, aquela questão prevista pela lei do racismo, você não vai poder, entendeu, emitir sua opinião. Aprovar o texto relator do projeto do deputado Orlando Silva do PCdoB, não esqueça não, PCdoB, as minorias vai impor o comunismo a ferro e fogo. E eu estarei lá para te prender, viu? Hora que eles determinaram, as leis esdrúxulas, como aconteceu na época da pandemia, tá? Cidadãos de bem, cidadãos trabalhadores sendo oprimidos pelos operadores de segurança pública. Eu sou operador de segurança pública. Não é ameaça não, nós cumprimos aquilo que os senhores do oráculo da justiça, os senhores que determinam o que deve ser feito. Ou seja, a Polícia Federal ela vai lá e prende. Ainda que você fale que o projeto seja ilegítimo, cumprimento de ordem. Da ordem, quem pode, cumpra, quem tem juízo. Relatório de fiscalização. E depois você não vai ficar falando também das polícias do Brasil não, tá? Porque as polícias do Brasil e os juízes, primeira, segunda e terceira instância, não são os que elaboram as leis. Além da resistência no Congresso, ainda há a pressão das Big Techs contra o texto. E eles tentam convencer o parlamentar de rejeitar a proposta. A atuação gigante da tecnologia, como o Google, virou alvo de investigação do Supremo Conselho Administrativo em Defesa da Economia, o CAD. Ou seja, eles já estão censurando as grandes plataformas. Só vão postar aquilo que eles acham que não seja verdade. Não esqueça não, a PL da Fake News começou a tramitar no Congresso em 2020, chegou a ser aprovado pelo Senado, mesmo depois de 3 anos a matéria voltou a tramitar na Câmara. Entre esses principais pontos, a sua proposta de simplificação, o financiamento, divulgação em massa de mensagens com conteúdo falso, o que eles acham que é falso, por meio de robô, que se torna crime. Você falar mal de ladrões condenados, de narcotraficantes envolvidos na política, isso aí vai se tornar o quê? Crime. Você não vai poder criticar, você não vai poder questionar pessoas que colocaram a vida ao serviço público, porque eles serão os senhores blindados. Já tem a imunidade parlamentar, agora vai ter a imunidade de mídia, você não poderá criticar. Além disso, ainda prevê a retirada imediata de conteúdos que violem direitos das crianças e adolescentes. Muitas coisas estão vindo com uma fórmula alegórica de que é uma coisa muito bacana proteger as crianças, proteger as minorias. Porém, não se esqueça não, você estará sendo amordaçado e você vai pagar muito caro, porque você votou errado. Não estou falando de A ou de B, estou falando de pessoas que estão sendo movimentadas e se irão, ou seja, o governo pode comprar através de emendas o direito ao voto. Então,
Quando alguém for lá no seu domicílio eleitoral comprar voto, também não é crime não. Simplesmente é apenas uma articulação. E não esqueça também que virá também a legalização do Caixa 2, que é o caixa para as campanhas. Professora, a senhora aqui diretamente do entorno sul, e não se esqueça, não temos medo de falar a verdade, porque só tem medo da verdade aqueles que dela se escondem. A verdade acima de tudo. Deus, pátria, família e liberdade de expressão. Diga não a esse processo, esse projeto maldito.